para a gente entender o que está acontecendo, eu peço a sua paciência para que a gente venha do macro para o micro. A pergunta está no micro, está na especificidade de aço, alumínio, e tem a ver muito com nossa siderúrgica aqui do PECEM, mas é preciso que a gente entenda melhormente o que está acontecendo para que a gente não caia de pato, não é, naquilo que está acontecendo no ambiente político ou no ambiente publicitário no Brasil. Acreditem, quem tem vivência com o sistema americano, seja por reflexão teórica, seja por vivência lá, como eu tive a oportunidade de ter na universidade, tem segurança absoluta de que se um presidente ou outro, ou aquele ainda mais um, pode fazer uma especificidade boba, pode cometer uma diatribe, pode cometer uma imprudência, pode fazer um deslize, o sistema não comete. O sistema não comete. E aqui no Brasil nós estamos sendo induzidos a acreditar, porque é uma conveniência recíproca extraordinariamente grave contra nós, brasileiros, dos tais dois polos da vida nacional, da vida política nacional. Explico. O que está acontecendo, na verdade, macroscopicamente inteligível? É assim, os americanos já faz um tempo estão refletindo com grande angústia sobre o que eles chamam internamente de déficits gêmeos. O que é que são os déficits gêmeos? Os americanos têm hoje um déficit fiscal de 2 trilhões de dólares por ano. Então, termina o ano, o governo americano tem um rombo nas suas contas de 2 trilhões de dólares, que vai tudo para a dívida pública americana, que pela primeira vez está começando a gerar desconfiança nas agências de risco e assim assim. O outro lado do déficit gêmeo é o déficit comercial de 1 trilhão de dólares. Então, na balança comercial entre o que os americanos importam do estrangeiro e o que eles exportam para o estrangeiro, eles anotam 1 trilhão de dólares de déficit. Esses dois déficits gêmeos, 3 trilhões de dólares por ano, só tem um elemento de financiamento possível hoje. Entendamos isso. Qual seja a crença que o mundo dá ao ato que eles fazem de pintar um papel de verde com uma tinta especial. A este papel de verde eles dão o nome de dólar e o mundo reconhece esse papel de verde pintado por eles e somente por eles como reserva de valor global e termo de troca internacional. Portanto, todo e qualquer movimento, ou retórico, ou meramente de basófia, de blague, de falsa valentia, de patriotada de Araque, que insinue conceitualmente a negação do dólar como reserva de valor internacional e como termo de troca internacional, vai ter a retaliação preventiva dura dos norte-americanos. Por uma circunstância, é questão de vida ou morte. Simplesmente assim. Então, repare, para enfrentar isto, o presidente Trump, que é dito pela nossa vesga imprensa de direita, e não é que eu esteja dizendo que ele não é, estou dizendo que ele é dito de direita, está germinando uma agressivíssima política industrial e de comércio exterior. Qual é a intenção? Enfrentar o déficit comercial, forçar a volta do investimento americano na China, na Ásia, no Vietnã, a Ásia já engloba tudo isso daí, na Europa, no Brasil, a voltar para investir no território americano. Isto é política industrial e de comércio exterior na veia, que o Brasil não sabe fazer. Abandonou o seu fazer quando fez exemplarmente nos anos 50, 60, 70, até que quebramos nos anos 80, e a democracia nunca mais foi capaz de ver o que de fato estratégico há na modelagem de desenvolvimento do país. Nós estamos entregues aí a dar mão para a boca, e aquilo que era em 1980, o Brasil tinha um PIB igual ao da China, em 1980, ontem, hoje a China se aproxima de 20 vezes o PIB do Brasil, fazendo exatamente o inverso em todas as variáveis macroeconômicas do que o Brasil vem fazendo com papo furado de esquerda. Isso é que é o mais trágico, é o mais criminoso, é o mais desagradável, compensando isso com o ódios e paixões para que a gente não pare para pensar. Felizmente, nós aqui vamos parar para pensar. Então, o primeiro movimento é esse. Só para vocês terem uma ideia, o Trump mal completou 7 meses de governo, já arrecadou com tarifas, agora, do ponto de vista fiscal, 152 bilhões de dólares. Se o déficit fiscal é de 2 trilhões, ele conseguiu quase 7% de arrecadação extra
punindo, aspas, 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 a imigração. Isso é o que está acontecendo. Mas então, por que o Trump bota na carta que manda para o Lula o anúncio de que a perseguição injurídica ao Bolsonaro é a causa bastante dessa perseguição? Ora, óbvio, ele está querendo o quê? Obter apoio interno no Brasil para essas providências que são contra o Brasil. Por quê? Ele desvia a atenção para um adjetivo. De novo, seria muito burro, porque o efeito foi exatamente o oposto. Na hora que ele dá ao Lula a faculdade de ser o defensor da pátria agredida pelo inimigo estrangeiro, coisa que nunca foi na vida, nunca se preocupou com isso, e estava atolado em escândalo de roubalheira dos aposentados, na recessão econômica ou na estagnação severa que a economia está passando, e outros problemas sérios que davam a ele um declínio em pesquisa. Aí vem o inimigo externo, e já dizia um literato inglês chamado Johnson, ele dizia que o refúgio final dos canalhas é o patriotismo. Claro que ele não está falando no patriotismo como amor verdadeiro à pátria, mas está falando exatamente como esse escape para a defesa difusa de uma pátria que não tem defesa nenhuma por fins subalternos e espúrios. Então, veja, isto veio para ficar. Isto veio para ficar. É um outro padrão de relacionamento comercial internacional. Nós precisamos entender isso e nos adaptar. E aí você vê quais são as providências que tomaram. Não, compras governamentais, crédito, etc, etc. Não há eficácia nisso. A compra governamental, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de mel que o Piauí empatou no porto do Pecém de exportação para os Estados Unidos seria consumida pela merenda escolar durante um ano. A que estava aí já para embarcar. Então é um negócio de quem não entende patavina. Agora, qual é o tamanho disso? Nesse momento, o tamanho é o seguinte: o Brasil tem uma tradição sábia de todos os nossos ancestrais aí na governança do país de diversificar a sua matriz comercial. Então, o Brasil só exporta para os Estados Unidos 12% das nossas exportações. O governo, por impulso ideológico, está quebrando esta prudente diversificação e concentrando na China, que já é o primeiro, e está crescendo com perigosa concentração no mercado chinês. Mas, por enquanto, o que nós temos que entender que vai impactar o Brasil são 12% das exportações. Eu fiz um ensaio de quanto esses 12%, se fosse totalmente zerado, que não vai acontecer, qual é o impacto disso no PIB brasileiro? Seriam 2% do PIB. Então, vocês vejam que a capacidade de fazer mal estrategicamente ao Brasil está relativizada nesses grandes números que eu tenho checado e rechecado, são os números com que a gente deveria pensar na relação com os americanos. Mas o efeito desejado e não confessado pelo Trump está acontecendo. Por exemplo, a Taurus, uma tradicional fábrica de armamentos brasileiras, cujo maior comprador são os governos do Brasil, polícias e exército, etc., etc., anunciou já um fechamento de uma unidade no Brasil e a abertura de uma fábrica com 500 milhões de dólares de investimento lá. O grupo CSN já tinha feito isso porque eles tinham uma espécie de maquiladora em que eles levavam o semi-elaborado, davam ali uma penteada e tentava que os americanos pensassem que aquilo tinha sido um processo industrial. Eles disseram, não, isso não é processo industrial, é maquila, asfixiaram, eles foram obrigados a vender para os Estados Unidos. Por quê? Porque a busca aqui não é só de repatriar empregos, que eles não estão propriamente preocupados com isso. A busca aqui é econômico-financeira, é saciar o déficit comercial de $1 trilhão. Então, quando a Apple produz um iPhone no Vietnã, esse iPhone chega para ser vendido na loja da Apple na Quinta Avenida, entra na contabilidade americana como importação. Então, eles vão forçar a mão para a Apple. Então, e qual é a distinção aí? Que é a grande contradição, que o Brasil está tonto e não percebe que esse é o grande jogo. A distinção é que a China ganha competitividade em relação ao produto médio americano por dois fatores. Um fator, quanto maior a intensividade de mão de obra, é o custo de mão de obra mais barato em relação ao mercado americano. Mas o outro é a escala.
Porque o capitalismo sabe que o maior inimigo dele próprio, o maior câncer do capitalismo é o truste, é o oligopólio, é o cartel. Então, porque a presunção da otimização capitalista é a livre concorrência, que garante a eficiência, a produtividade máxima e garante ao consumidor o árbitro, né, soberano do melhor produto ou serviço ao menor preço. Pois bem, os chineses descobriram, via Partido Comunista, um outro fator de debacle do capitalismo solto, do capitalismo dito liberal, como os americanos professam, e o Brasil entra de pato nessa história. É a escala. Então, repare, hoje, a produção de aço da China, entrando agora para a resposta específica, é de tal ordem escalar, é de tal ordem volumosa, que se os americanos impuserem 100% de tarifa, a chapa de aço ainda chega, chinesa, no mercado americano, mais barata do que o custo de produção deles. Imagine o Brasil. Hoje, 25% do mercado de aços no Brasil já é perfurado pelo mercado chinês. Aço plano, produzido com minério de ferro produzido nos interiores do Brasil, atravessa o planeta via Canal do Panamá, volta o aço plano pelo Canal do Panamá e estão destruindo a Gerdau, vai fechar no Rio Grande do Sul. Olhe lá se não vai fechar nossa pequena unidade aqui também. E o PECEM, a nossa siderúrgica, estava aqui a responsável, hoje a ArcelorMittal, tinha ali também quase a metade do seu esforço de exportação para o mercado americano. Então isso aí é uma pancada muito grande. Calçados, no Ceará, também é uma pancada muito grande mesmo. Nós somos o maior exportador de calçados do Brasil hoje e boa parte desse calçado é exportado para o mercado americano. Não houve restrição, caiu aí daqueles 12%, 6% foram imunizados pelos americanos por questões de mercado local. Então, o suco de laranja no McDonald's ficou muito mais caro, então eles recuaram para o suco de laranja e tal, mas nesses outros produtos que eles não recuaram, a questão é absolutamente dramática. Como é que se resolve isso? Certamente não é com a retórica, não é, pseudo-valente, pseudo-patriota que nós estamos assistindo, porque é um desastre. Isso é um problema sério para o Brasil, muda o nosso patamar de integração regional com os americanos, etc. Muda o nosso patamar porque há possibilidade de cadeias produtivas se desfazerem, porque uma parte disso é na Europa, mas passa pelo Brasil para compor e vai chegar para lá. Então, isso é um desfazimento de cadeias produtivas. Ainda estamos estudando que tipo de nó dessas cadeias produtivas globalizadas nós vamos sofrer as consequências aqui. Mas, assim, de um lado da polarização, a comemoração do ataque ao Brasil para fins de partidarismo e eleitoralismo de uma família, enfim, que francamente eu não quero aviltar aqui o meu depoimento, mas assim, é de uma burrice, além do mais, que é uma coisa trágica. E do outro lado, ao invés de uma reflexão estratégica sobre o assunto, é indisfaçável que o governo brasileiro está comemorando esta agressão que o Brasil está sofrendo para criar uma retórica, não é, do defensor da pátria contra o inimigo externo. Por aí, o problema vai se agravar muito mais ainda.